Olá, tudo bem? Eu quero gravar hoje um vídeo muito especial. Estamos num momento em que algumas medidas estão sendo tomadas, algumas medidas preventivas. Aqui mesmo no estado de Santa Catarina, foi decretado algumas medidas de segurança. Só que estamos vivendo um momento em que é um divisor de águas. É um divisor de águas. Existem aqueles que por frustrações, por decepções, se agarram ao problema que hoje existe, e esse problema de hoje é o coronavírus, poderia ser qualquer outro problema. Não estou diminuindo a questão do que está acontecendo, mas alguns se agarram ao coronavírus, essa situação, e se, como é que eu posso dizer, afagam os seus fracassos nessa situação. Se eu não conseguir, se eu não chegar lá, se eu não vencer, é por causa que o mercado paralisou, é porque o corona chegou aí arrasando. Enfim, assim como hoje o corona, posso afirmar que para muitos é uma forma de desculpa, é uma forma de a pessoa se esconder atrás das suas frustrações, atrás dos seus fracassos. Mas desse lado estão pessoas assim, que se escondem atrás de um problema somente para ficar numa área de conforto. Eu já não estava dando certo, agora eu não vou dar mesmo, vou nem tentar, porque eu sei que se antes não estava dando certo, agora mesmo não vai dar. Não vai dar os meus objetivos, os meus sonhos, os meus planos, enfim. E do outro lado dessa divisão, desse divisor de água, existem aquelas pessoas que perseveram, que insistem. Tem uma frase muito comum no meio onde eu trabalho, que diz assim: enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Quem sabe você é uma pessoa que está tão preocupada com o que está acontecendo que você não sai do lugar. Escolha vencer. Eu decidi vencer. Eu decidi persistir e continuar. Eu quero basear de maneira bem objetiva a minha fala num livro meu que é o meu livro preferido. É o livro que eu sou louco de amor, que eu sou louco de paixão por esse livro. Esse livro ninguém rouba de mim. Esse é o meu livro preferido, é a Bíblia Sagrada. Eu sei que muitos do que me assistem, muitos do que acompanham o meu trabalho, não são cristãos. Ou então até creem em um Deus Salvador, creem em Jesus, mas quem sabe não é uma fé prática. É uma fé que a pessoa crê, mas não frequenta nenhum tipo de igreja ou denominação. Mas eu tenho certeza absoluta que mesmo que você talvez seja até um ateu, mas que você valoriza muito as palavras da Bíblia Sagrada, pois são palavras ricas de inteligência, de conhecimento e de sabedoria. E é nesse livro que eu quero basear minha fala para você, e de maneira bem objetiva. Eu quero ler Salmos capítulo 1, versículo 1 em diante. São poucos versículos, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, o ímpio nesse contexto está dizendo, se refere à pessoa que não tem a mesma fé que esse varão, que essa pessoa. No caso, o ímpio é uma pessoa que não tem a mesma fé que eu. Nesse detém no caminho dos pecadores, aquelas pessoas que têm uma vida sem escrúpulos, uma vida longe e distante de Deus, uma pessoa que só faz o mal, aquela pessoa que você olha e não quer estar perto. E lógico, uma pessoa que também não obedece à palavra de Deus, uma pessoa que não tem temor a Deus. Esses sim são os pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. É muito interessante nós vermos que enquanto uns espalham desgraça, outros ficam calados. Esse é o momento de você se posicionar. Esse é o momento de você decidir vencer. Se você se cala diante do fracasso, você está apoiando o desespero, você está apoiando o medo espalhado. Muitos hoje, sem uma base, sem uma informação primordial, sem uma informação segura, posso dizer assim, estão espalhando notícias fakes, estão espalhando receio. Mas na verdade esse receio está no coração deles e eles espalham. Porque a Bíblia fala também que eu falo daquilo que o meu coração está cheio.
Então, essas pessoas que geralmente espalham medo de desgraça, de catástrofes, são pessoas que estão nessa situação, com medo, são pessoas frustradas, pessoas que não realizaram sonhos. Eu quero te dizer, toma muito cuidado com essas pessoas. E se você for uma, mude a sua postura, escolha vencer, decida vencer. Enquanto uns espalham medos, seja alguém que espalha a confiança, que espalha a fé, que espalha não somente a fé nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas forças, mas a fé em Deus. E no versículo a seguinte, o versículo 2 diz assim, ó: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, essa pessoa que não espalha o medo e que também não corrobora para isso no seu silêncio, e também a pessoa que não se apavora. É esse versículo 2 que fala sobre essa pessoa. Diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita, de dia e de noite. E o versículo 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que uma árvore precisa para prosperar, dar os seus frutos da melhor maneira possível, é estar plantada junto a ribeiros. Hoje eu estou ribeiro. No momento em que todos vão por um caminho, seja aquele que vai por um caminho diferente, faça a diferença. O seu ribeiro hoje está no meio desse caos do coronavírus. Escolha vencer. Faça hoje o dia da tua vitória. No meu caso, por exemplo, eu estou vivendo o melhor momento do meu empreendimento, no empreendimento imobiliário. Esse ano de 2020 é o melhor ano do meu empreendedorismo. O ano de 2020, segundo os especialistas, é o ano que o mercado imobiliário vai triplicar a porcentagem de crescimento. Enquanto o PIB brasileiro cresce 1% ao ano, o mercado imobiliário já cresce 2%. E esse ano está previsto que vai crescer 3%. Então, é o melhor momento. E se eu deixasse essa situação de hoje me abater? Me deixar para baixo? Aí sabe como eu seria? Eu seria como esse último versículo que eu vou ler. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Não seja como o mato, não seja como a palha seca, que o vento bate, espalha e vai por qualquer lado. Seja objetivo. Tenha um norte, tenha um foco. E o meu foco hoje é vencer. Que você possa vencer também. E eu espero muito que você trilhe esse caminho. E que, acima de tudo, seja o caminho de Deus. Que Deus te abençoe. Vinícius falando aqui. Uma ótima tarde, um ótimo dia a todos.